Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai mergulhar numa história que, nossa, agitou bastante as redes sociais recentemente. Um verdadeiro turbilhão, né? Envolvendo nomes muito conhecidos. A influenciadora Virgínia Fonseca, o jogador de futebol Vinícius Júnior e, no meio disso tudo, um nome talvez menos familiar para muita gente, Thiago Cruz, que é personal trainer lá de Itapetininga, em São Paulo. Para nossa análise, a gente está se baseando numa matéria do portal Itapetininga Notícias. É bem recente, saiu hoje mesmo, 23 de outubro de 2025. O nosso objetivo aqui é tentar desvendar esse boato, sabe? Entender os detalhes, como é que ele se espalhou tão rápido e, claro, o que a gente sabe, ou talvez mais importante, o que a gente não sabe sobre a veracidade disso tudo. Parece uma trama em tanto, né? Figuras públicas, dinâmicas de internet. Vamos então aos fatos que a notícia traz para a gente tentar entender esse cenário. Para começar, qual foi exatamente a alegação que causou esse reboliço todo? Basicamente, circulou pela internet uma declaração assim muito forte que teria sido feita por esse personal, o Thiago Cruz. E o conteúdo era, nossa, bem explosivo. Segundo o que viralizou, o Cruz teria dito que a Virgínia Fonseca, ela mesma, demonstrou interesse nele, que deu em cima dele, mas não parava aí. Ele teria afirmado que recusou e o motivo, por respeito ao Vinícius Júnior. Que bom. Todo mundo sabe que tem uma relação com a Virgínia. A fonte que a gente está usando, o Itapetininga Notícias, até cita a frase exata que se espalhou, né? Foi tipo fogo em palha seca. Exato. A frase era: ela deu em cima de mim, eu que não quis ficar com ela por respeito ao Vinícius Júnior. Só acho que ele deveria se valorizar mais e não se misturar com um tipo de mulher igual a ela. Pesado, né? Muito pesado. E com um julgamento bem claro no final. Totalmente. E nessas publicações que viralizaram, como eles apresentavam o Thiago Cruz? Só como um personal qualquer. Não, e aí que está um ponto interessante. Ele era apresentado como o novo personal trainer de Virgínia. Ah, entendi. Para dar uma ideia de proximidade, né? Alguém que teria acesso à informação privilegiada. Exatamente. Isso ajuda a construir a narrativa, a tornar a alegação talvez mais crível para quem lê rápido, sem desconfiar. Faz sentido. Mas é aí que a coisa começa a ficar mais complexa, né? Como é que isso ganhou tanta força, tão de repente? Aí a gente entra bem no coração da dinâmica digital de hoje em dia, né? A velocidade e o alcance são impressionantes. A matéria do Itapetininga Notícias fez um bom trabalho mapeando isso. O boato explodiu, assim, de forma muito rápida, através de publicações em vários perfis no Instagram. E o curioso é o tipo de perfil. Muitos eram de dicas, sabe? Dicas de casa, dicas de beleza, não necessariamente perfis focados em notícias de celebridades com rigor jornalístico. Perfis de dicas. Que inesperado. Pois é. E não eram perfis pequenos, não. A fonte até lista alguns para dar a dimensão da coisa. Tinha o Paola Dicas, com quase 4 milhões de seguidores. O Cauane Dicas, 1,4 milhão. O Dicas para Casa, mais de 1 milhão. O Telma.dicas, também na casa do milhão. E outros com centenas de milhares. Nossa, é muita gente. Se somar tudo isso, Exato. O alcance potencial é gigantesco. Milhões e milhões de pessoas vendo essa história em pouquíssimo tempo. Uma capacidade de amplificar qualquer coisa que é absurda. milhões de pessoas expostas a isso. E você mencionou um padrão nessas publicações. Tinha algo em comum. Tinha sim, e isso é bem revelador. A matéria aponta que muitos desses perfis usaram a mesma arte gráfica, sabe? A mesma imagem montada. Ah, tipo um template? Isso, uma montagem bem simples. Fotos da Virgínia e do Vini Júnior de um lado, a foto do Thiago Cruz do outro e no meio aquela declaração atribuída a ele, bem destacada. Entendi. Essa uniformidade sugere algumas coisas, né? Ou tinha uma fonte central distribuindo esse material pronto, ou foi uma cópia muito rápida, um copiando do outro sem nem pensar muito, sem checar. Talvez uma mistura dos dois. Basicamente, o famoso copia e cola. Mas em escala industrial, né? Impressionante. Mas, Eles justificavam, diziam de onde tinham tirado essa informação, tinha alguma fonte citada. aí é que está o ponto crucial da história. E a matéria de Tapetininga Notícias é bem direta nisso. Quase todos esses perfis, a grande maioria pelo menos, apontavam para uma única fonte original, o portal do jornalista Léo Dias. Que é super conhecido, né? Uma referência nesse meio de notícias de famosos no Brasil. Ah, claro.
O nome tem peso. Exatamente. Era como se dissessem, olha, não fui eu que inventei, tá lá no Léo Dias. Dava uma certa credibilidade, né? Entendo. Mas, Sempre tem um mas nessas histórias, né? Sempre tem. E esse é o mais enorme. O pessoal do Itapetininga Notícias fez o dever de casa. Foram checar lá na fonte original, no site do Léo Dias, e a descoberta foi, bom, fundamental. Até o momento em que eles publicaram a matéria deles, essa informação específica, essa declaração do Thiago Cruz, não existia no site oficial do Léo Dias. Simplesmente não estava lá. Uau! Peraí, isso muda completamente o cenário. Então, a gente tem uma alegação super forte, circulando para milhões de pessoas, atribuída a uma fonte super conhecida, mas essa fonte aparentemente nunca publicou nada disso. Como assim? Pois é, bem-vindo ao mundo maluco da informação e da desinformação na internet, né? As possibilidades são várias. Pode ter sido um erro inicial, talvez alguém publicou e apagou rápido e alguém printou. Ou, o que é talvez mais provável, alguém criou a peça inicial, aquela imagem com a citação, e atribuiu falsamente ao Léo Dias para dar peso. Nossa, Original conferir. O nome Léo Dias funciona como um selo de fofoca quente, né? E a tentação de replicar é grande. E a receita perfeita por causa informativa, né? A velocidade passa por cima da verdade. E no meio desse furacão todo, como reagiram as pessoas diretamente envolvidas? Virgínia, Vini Júnior, o próprio Thiago Cruz. Bom, aí a história ganha um contorno muito comum nesse tipo de situação. O silêncio. Segundo a nossa fonte, o Itapetininga Notícias, tanto a Virgínia quanto o Vinícius Júnior optaram por não comentar nada publicamente. Nenhum comentário, nenhum story, nenhum comunicado. Silêncio total do casal. É uma estratégia clássica de gestão de crise, né? Muitas figuras públicas fazem isso. Às vezes falar, mesmo que seja para desmentir, acaba dando mais visibilidade ainda para o boato. É verdade. Pode acabar amplificando. Exato. Então, optar pelo silêncio pode ser uma tentativa de deixar a poeira baixar, de não dar palco para polêmica. Mas tem seus riscos, claro. E quais foram os riscos nesse caso? O que aconteceu na prática com esse silêncio deles? Parece que o efeito foi justamente o contrário, de abafar. A matéria sugere que essa ausência de uma resposta oficial, sabe? Um desmentido claro ou até uma confirmação acabou servindo de combustível para mais especulação ainda. É a natureza da internet, né? O vácuo de informação é logo preenchido. Exatamente. O pessoal nas redes sociais fica querendo respostas. E se não tem, começam as teorias, os debates e, claro, mais fofoca ainda. A matéria relata isso bem. Os internautas se engajaram pesado no assunto. Começaram a marcar o perfil pessoal do Thiago Cruz no Instagram, o @ThiagoCruzPersonal. Marcando ele, pra quê? Pra tudo, né? Exigindo explicação, fazendo pergunta ou só dando opinião mesmo sobre esse suposto triângulo amoroso que talvez nem existisse de fato. Imagino a caixa de entrada dele. E falando nessas reações, a matéria do Itapetininga Notícias aponta um detalhe curioso sobre os comentários para o Thiago Cruz, né? Não era só sobre a polêmica. Sim, isso é interessante. Muitos comentários, segundo a fonte, focavam na aparência física dele. É mesmo? Tipo, A fonte menciona termos como homão da P, boy magia, perfeito. É um fenômeno que a gente vê acontecer às vezes, né? Quando alguém se torna conhecido, de repente, por causa de uma polêmica, parte da atenção acaba indo para coisas mais superficiais, como a aparência. uma espécie de fascínio repentino? Pode ser admiração, pode ser objetificação, ou até um jeito de humanizar ou desumanizar a pessoa, dependendo do tom. Nesse caso específico, parece que rolou uma onda de atenção positiva para a imagem dele, independentemente da história ser verdade ou não. Quer dizer, o suposto pivô da confusão acaba virando uma espécie de galã inesperado da história toda. Mas quem é, afinal, esse Thiago Cruz? Além dessa fama repentina e talvez indesejada, o que a gente sabe dele de antes disso tudo? Olha, a matéria do Itapetininga Notícias traz um perfil profissional bem sólido dele, o que é um contraste interessante com a imagem que o boato poderia criar. Ele é educador físico, tem formação mesmo, licenciatura e bacharelado pelas faculdades integradas lá de Itapetininga. Ah, formação completa na área. Sim, e não parou por aí. Ele também tem pós-graduação em treinamento físico pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Ou seja, não é um aventureiro, é alguém com qualificação acadêmica na área dele. Entendi.
Um profissional qualificado. E onde ele atua? É de São Paulo capital? Não, a base dele é Itapetininga mesmo, aquela cidade do interior, a uns 170 quilômetros da capital. Ele trabalha como personal trainer lá, atua tanto em academias da cidade quanto com treinos funcionais ao ar livre. E o foco dele, segundo a notícia, é o acompanhamento técnico individualizado. Atende adultos e, olha que interessante, crianças também. Crianças? Que legal! E a idade dele mencionam? A matéria dá a entender que ele tem 29 anos, um profissional jovem, mas já estabelecido na comunidade dele. E tem um detalhe curioso sobre a relação dele com o próprio portal que publicou a matéria, né? O Itapetininga Notícias. Tem sim, e isso adiciona uma camada bem importante de contexto. O portal já conhecia o Thiago Cruz antes dessa polêmica toda estourar. Ah, é? Como assim? Ele já tinha sido entrevistado por eles no passado. Deu uma entrevista sobre os benefícios de ter acompanhamento profissional para fazer exercício. Que interessante. Isso mostra que ele já tinha uma reputação profissional ali na cidade dele, reconhecida pela imprensa local, muito antes de ser jogado nessa história de alcance nacional ligada a celebridades. Isso é fundamental para entender o quadro todo. Mostra essa transição maluca, né? De um profissional respeitado localmente para a figura central numa fofoca viral. Quase como ser atingido por um raio da mídia do nada. Exatamente. É um exemplo perfeito de como as redes sociais podem distorcer ou amplificar realidades de um jeito muito rápido. Uma pessoa com carreira, com vida estabelecida numa comunidade local, pode, de um dia para o outro, ter a imagem ligada a uma narrativa super complexa, de altíssima visibilidade, sem ter feito nada para isso. A simples conexão, mesmo que inventada como essa de novo personal da Virgínia, já é suficiente para arrastar o pessoal para o olho do furacão. Ok, vamos tentar organizar as ideias então. A gente tem um boato com uma alegação bem séria, pessoal, envolvendo Virgínia e Vini Júnior. Essa alegação é atribuída, falsamente, ao que tudo indica, a uma fonte conhecida, o Léo Dias, para ganhar credibilidade. Aí, perfis de Instagram gigantescos replicam isso em massa usando a mesma imagem sem checar a fonte original. Exato. Os principais envolvidos, Virgínia e Vini Júnior, ficam em silêncio. E esse silêncio acaba virando mais lenha na fogueira da especulação. Perfeito. E no meio disso tudo, o Thiago Cruz, que é um personal trainer qualificado lá de Itapetininga, com reconhecimento local prévio, vira famoso nacionalmente da noite para o dia. E o público reage não só à polêmica, mas até à aparência dele. É um retrato bem fiel do nosso ecossistema de mídia hoje, né? Sem dúvida nenhuma. É um caso de estudo perfeito sobre como a informação ou a desinformação, né, se espalha na era digital. A gente vê a velocidade absurda, o papel desses grandes perfis, mesmo os de dicas como amplificadores, a fragilidade da checagem de fontes e as consequências reais para a vida das pessoas envolvidas, mesmo quando a história não tem fundamento. A falta de confirmação na fonte primária deveria ser um freio, né? Mas a corrida pelo clique, pelo compartilhamento rápido, muitas vezes atropela qualquer cuidado. E mostra também como essas narrativas sobre gente famosa são fluidas, né? Podem ser manipuladas, distorcidas muito facilmente. O próprio silêncio, que podia ser uma estratégia para conter danos, acaba virando parte da história, aberto a 1000 interpretações. Exatamente. E a forma como o Thiago Cruz foi encaixado na narrativa como o novo personal revela como um detalhe, seja ele verdadeiro ou não, pode ser usado para construir uma história que pareça fazer sentido, mesmo que o centro da alegação seja falso. Isso também levanta a questão da responsabilidade editorial desses grandes perfis, né? Será que eles se veem só como replicadores? Ou como entidades que têm um dever de cuidado com o que publicam para milhões de seguidores? A linha parece bem tênue. Muito tênue mesmo. E a velocidade com que tudo aconteceu é talvez o mais assustador. A capacidade de uma informação não verificada dominar a conversa online em questão de horas. Impressionante. Isso traz perguntas importantes sobre o ambiente informativo que a gente vive hoje. A confiança nas fontes, a responsabilidade de quem compartilha e a nossa própria capacidade crítica enquanto consumidores de informação. Será que essa busca incessante por engajamento justifica espalhar algo que pode ser falso, que pode difamar alguém? Quem ganha com esse tipo de boato? Os perfis que viralizam, as plataformas que lucram com o tráfego gerado, são questões bem complexas. Complexas e muito necessárias.
Este caso, que à primeira vista parece só mais uma fofoca de celebridade, na verdade toca em pontos bem sensíveis da nossa relação com a informação, com as redes sociais. Com certeza. E talvez um ponto final para a gente pensar é este. Num mundo onde qualquer um pode ser jogado no centro de uma narrativa viral, muitas vezes baseada em informação frágil ou até inventada, como é que a gente pode construir um ecossistema digital mais responsável? Qual é o papel das plataformas, dos criadores de conteúdo com grande alcance e principalmente de cada um de nós na hora de verificar e compartilhar informação? Especialmente quando essa informação pode afetar a vida e a reputação de alguém. Fica aí a reflexão sobre a saúde do nosso debate público digital.